É, tem que ver se A eu Sayuri também chegando. Boa tarde, Sayuri. Seja bem-vinda. Boa tarde. Sayuri, como você cresceu, como a sua carinha mudou, olha. Tá a feição da sua mamãe. Então vamos lá, ó. O que vocês estão estudando nesse mês de agosto, com quase todos os profs estão falando? Folclore. 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 E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso homenagear o folclore, que nada mais é do que a nossa cultura, várias histórias, várias músicas, danças, festas, né, cantigas, mitos, as lendas, tudo isso que faz parte do nosso dia a dia, né? Quem é que nunca ouviu falar assim, cuidado com o lobisomem, né? E aí a Pro fez o seguinte, eu peguei alguns personagens de algumas lendas e vamos tentar descobrir o que ele pode nos ensinar de valores, de coisas boas para a gente levar para nossa vida. Vocês... Alô, Pro, tá me escutando? Oi, Luiz, boa tarde. Estou escutando sim, só não estou te vendo. Espera aí, deixa eu... Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ó. Eu já sei, Pro. Aê, Luiz, agora eu tô te vendo. Oi, Pro. Tudo bem? Então, ó, agora está todos aqui. Peraí, estão. Olha o que eu ganhei da minha mãe. Sofia, Letícia, Sayuri. Peraí. Luiz, Cadu. Oi, Cadu, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Cadu também não para de crescer, ó, já mudou de novo. João e o Arthur, né, que tá com a câmera fechada. Arthur, você tá me ouvindo bem? Tá. Oi, Luiz, você queria mostrar alguma coisa? Pode falar. Ó. Uau, é uma lapiseira? É. Lindona. Gente, muito bem. Então, o que podemos aprender de valores com esses personagens de tantas lendas folclóricas que temos? Então, vamos lá, sempre levantando a mão antes de abrir o microfone. Quem souber falar para mim qual é a história desse personagem? Pensa rápido. Vai, Sayuri. Levantou a mão primeiro. O Saci Pererê, eu lembro da história que é sobre o gorro, que eu me lembro que dá um poder para ele de tornar os seus pés tipo um redemoinho, não um redemoinho, um furacão. Isso. E ele gosta de, tipo, fazer travessuras com os animais que vivem na floresta. Muito bom. Então, essa é uma lenda. Alguém já viu algum Saci Pererê pulando por aí? Atravessando a rua, Não. no mercado? Então, é uma história que se Pererê. conta há muitas gerações e que chegou até a gente. O que a gente pode aprender com o Saci Pererê? Eu fiquei observando ele, trouxe uma foto dele em desenho e uma foto dele em pessoa, ser humano aí, que é um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Saci, a gente pode aprender a respeitar as diferenças. Afinal, ele é um menino negro, e a gente falou sobre o racismo na nossa última aula, né? Então, respeitar as pessoas negras, respeitar também as pessoas com deficiências físicas. Então, não é porque ele não tem uma perna que a gente tem que olhar ele com estranheza ou excluí-lo, né? Como é que seria a sua vida se dentro da sala de aula você tivesse um amigo que não tivesse uma mão? Eu tô cortando a sua voz. Jura? Tá para todo mundo assim? Tá cortando minha voz para os outros também? Pra mim não, Pro. Tá normal? Pra mim, não. Pra mim não. Tá, tenta ficar mais perto, Né? mais perto do roteador, Cadu. Talvez ajuda no sinal. Então, eu gostaria de falar no Saci o respeito às diferenças, inclusive as físicas, tá? Que a gente parasse de olhar com cara feia, com cara de nojo, principalmente para aquelas pessoas que são fisicamente diferentes da gente. De repente, uma pessoa que tem menos dedo na mão, ou mais dedo no pé,
Ou teve uma doença no nariz e perdeu uma parte do nariz e a gente fica olhando, oh, não. Essa pessoa continua sendo ser humano, essa pessoa continua sendo uma pessoa que deve ser respeitada. Não é porque uma pessoa é cadeirante que a gente não tem que respeitar ou olhar com indiferença, certo? A Sayuri também falou uma coisa muito importante a respeito das travessuras do Saci. E eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho que tipo de travessuras que o Saci ou que nós fazemos que podem agredir as pessoas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Quem fala para mim? Armadilhas? Armadilhas. Por exemplo, Cadu, explica aí pra gente. Placas de pressão que arremessam abóboras. Meu Deus, lançar abóboras, isso não é legal. Sayuri, Não. pode falar. É tipo bater nos outros ou fazer tipo piada sobre o nome, por exemplo. Isso mesmo. João, fala para mim exemplos de travessuras que se fizessem com você, você não ia gostar nada. Colocasse uma corda na porta e se eu fosse, eu caísse. Então, exatamente, isso é uma travessura que não tem graça, porque ela pode machucar. Colocar uma corda, colocar a perna, o pé para quem está correndo, empurrar no jogo de futebol, empurrar na queimada. Ou realmente, como a Sofia disse, falar, ofender a sua mãe, ofender o pai, ofender o irmão. Essas agressões que são ditas pela boca, agressões verbais, também podem machucar muito. Então, que com o Saci a gente aprenda que é importante a gente brincar, fazer travessuras, mas saudáveis. Nada de agredir os outros. Combinado, quarto ano? Sim. Vamos para o nosso próximo personagem, porque nós temos muitas pessoas folclóricas aqui hoje. Quem sabe a história dessa... Pode falar, Letícia. Eu tenho o livro que tá nesse desenho, que não é esse daqui de cima, é de baixo. Muito bem, tem várias formas de apresentarem o boitatá. Eu trouxe aqui várias, né? Uma em desenho mais infantil, o outro desenho dos quadrinhos da Turma da Mônica e um outro que parece quase uma cobra de verdade com um homem aqui no barquinho correndo pelo rio do boitatá. O boitatá, gente, é uma cobra que quando percebe que tem alguém querendo fazer queimadas na floresta, ele se torna tochas de fogo. Vira uma cobra em formato... tochas de fogo em formato de cobra. Então, o boitatá, quando eu era criança, eu achava que o boitatá era um boi. E não é um boi, né? O nome dele que é tudo junto e começa com boi, boitatá. Boitatá é o nome de uma cobra que defende a sua floresta. Quando alguém vai queimar, ele vira fogo. Pode falar. Tem o boi bumbá e o boitatá, né? Oi, Emanuela, boa tarde, seja bem-vinda, Manu. Sayuri, é isso mesmo, a gente confunde, tem o boitatá e o boi bumbá. Boitatá é uma cobra que vira fogo e o boi bumbá é um boi que é saudado muito lá no norte, né? Existem festas maravilhosas sobre ele. Cortando. Tá cortando aí para os outros também? Não. É internet, Cadu. Então, continuando aqui no boitatá. O que a gente pode aprender com o boitatá? Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Ou seja, se você não quer que xinguem a sua mãe, o seu pai, seu irmão, não xingue a dos outros também. Se você não quer que alguém te agrida, não agrida alguém também. Se você não quer que te queimem com fogo, também não queime a floresta com fogo. Vocês já ouviram falar nas queimadas que estão fazendo no nosso mundo, na verdade no nosso país, lá na Amazônia? Pode falar, Letícia. Aqui em casa à noite sempre fica cheirando fumaça. E por que será que tem tantas queimadas, Sofia? Fala outra Sofia, vou chamar de Sofia e de Sayuri. Sossô, por que tem tanta queimada? Porque as pessoas ficam queimando as florestas para pegar madeira para fazer papel, para estudar, essas coisas assim.
Bem, às vezes a gente tem incêndios que é para retirar algum material, né, e depois queima o restante, ou às vezes a gente tem incêndio criminoso que é de propósito para derrubar a floresta e poder construir uma casa, poder construir uma fábrica. Pode falar, Emanuela. Eles também derrubam, né, para construir casa. Isso, construir casa, construir empresas, às vezes derrubar as árvores, Incêndio matar os territorial. animais para poder colocar gado, para fazer grama para boi pastar. Tem que derrubar a floresta também. Pode falar, Cadu. Incêndio territorial, para pegar território para construir casa, prédio. É isso mesmo. Então, muitos incêndios são criminosos e a gente tem que defender a nossa natureza, as nossas árvores que nos tratam o nosso ar. Então, a gente tem que ficar sempre esperto com essas queimadas. Pode falar, Sayuri. Também há incêndios de causas naturais, tipo raios. Muito bem. E existem uns que não são de propósito. Às vezes a pessoa está fumando, joga bituca de cigarro e aí ele está aceso, acaba pegando fogo. Não é de propósito, mas é muita falta de responsabilidade, né? Jogar lixo na rua, jogar pela janela do carro. Muito bem. Então a lição que fica aí do Boitatá é: não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Nosso próximo personagem, Luiz. Fala para mim se você já conhecia esse personagem e qual é a história dela. Conhece, Luiz? Cuca? Cuca. E qual que é a história dela? Eu não sei, essa eu lembro de quase todos, menos ela. Tá. Essa Cuca que eu trouxe a primeira foto aqui em cima é a Cuca lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela é esse personagem, então é uma mulher que veste aqui uma cabeça, né, uma máscara de jacaré, mas na lenda folclórica, ela é isso mesmo, uma bruxa, mulher, metade jacaré. Ela é loira e ela corre e pega as criancinhas que desobedecem. Eu cresci ouvindo minha mãe: se você desobedecer, a Cuca vai te pegar, hein, menina? Ou o homem do saco. Já ouviram falar no homem do saco? O homem do saco vai te pegar, hein? Já ouviram? Mais ou menos. E a Cuca também vem ensinar algo muito bonito pra gente. Apesar dela não existir de verdade, ela ensina que nós devemos ser obedientes. Agora eu quero perguntar para vocês: por que nós devemos ser obedientes? João, por que nós temos que ser obedientes, João? Pra. Porque é bonito, porque as pessoas gostam de crianças obedientes. Que mais? Isso é legal, é bonito, é bom ser uma criança obediente. Que mais? Vai, Letícia. Quando é obediente, sempre ganha alguma coisa na vida, né? Quando é obediente, sempre ganha alguma coisa na vida. Ou perde de apanhar, perde um castigo, né? Mas, na verdade, quando os nossos pais em casa começam a ensinar a gente a ser obediente, é porque eles sabem que o resto da nossa vida a gente vai ter que ser obediente com regras e normas da sociedade. Então a gente começa a aprender a obedecer as regras dentro de casa. Então você tem horário para acordar, você tem horário para dormir, você tem horário para almoçar, você tem horário de arrumar sua cama, você tem horário de guardar as suas coisas. Essas regras, ela não existe só na sua casa, não é só porque sua mãe é chata. Ela existe em todas as casas. Por quê? São regras de convivência. Se você não fizer a sua parte, não levantar no horário, não comer no horário, bagunça toda a casa. Porque aí sua mãe tem que esquentar comida a hora que você quer, depois esquentar comida a hora que seu irmão quer, a hora que ela vai comer. Então tem que existir normas para que todo mundo viva melhor. E depois que a gente aprende a obedecer em casa, a gente passa a obedecer na escola, que é o nosso segundo processo. Na escola a gente tem que aprender a obedecer a professora, obedecer a direção, obedecer as regras do intervalo, as regras da educação física. Então veja, a nossa vida é lotada de regras. Então, quando os nossos pais ensinam a gente a ser obediente, não é só porque é bonito ou porque é para a gente não apanhar.
É porque eles estão nos preparando para a vida, porque a gente vai crescer, vai ter horário para entrar trabalhar, horário para almoçar, horário para sair do serviço, horário para cuidar da casa, né? Então, obedecer é nos preparar para sermos pessoas melhores, certo? E só vai dar tempo da gente ver mais um personagem, infelizmente, a nossa aula já está quase indo ao fim. Ah, não, dá para ver mais um. Quem conhece a história do Caipora? Conhece, Cadu? Não sei se o Cadu está conseguindo ouvir a gente. Então conta pra gente, Sofia. Sossô. Ah, não, a Sayuri. A Caipora é uma defensora da selva, não deixa ninguém matar as florestas. Ela é protetora, sabe, da selva, cuida da selva. Isso mesmo, Sô. Ela ajuda os animais. Animais. Ela é uma defensora dos animais. Ela também tem várias imagens, ó. Aqui é ela índia mais criança com o seu javali. Aqui tem ela com um penacho na cabeça, um cocar. Aqui ela adulta, toda paramentada. E essa do cantinho vermelho é a Caipora de quando eu era criança, que eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum. Pode falar, Não, eu Letícia. já fui no... Só um minutinho. Tá. Eu só conhecia porque tinha a ver com o trabalho do folclore que tinha que fazer. Que ótimo. Pode falar, Sô. Eu já fui no Castelo Rá-Tim-Bum. Muito legal. Pode falar, Sayuri. Eu já ouvi falar, não, é que eu acho que, não lembro onde eu vi, mas eu já vi também. Muito bem. A Caipora vem ensinar pra gente, essa índia que cuida dos animais, que nós temos que respeitar todos os seres vivos. A gente não tem que respeitar só os mais velhos, nem só os nossos pais. A gente também tem que respeitar os animais. Quem tem animal de estimação em casa aí, levanta a mão. Então, nós temos que cuidar dos nossos animais, da comida, da água, dar banho, dar carinho, dar atenção. E também não maltratar aqueles que estão na rua, não maltratar aqueles que não têm lar, não maltratar a formiguinha que está passando pelo bosque, que os meninos gostavam de ficar pisando em cima, né? Então, respeitar a todos os animais. Vamos correr para o nosso próximo personagem para dar tempo de ver mais um pouquinho. Então tem a Caipora, que é uma índia, e tem o Curupira, que tem cabelo vermelho e tem alguma coisinha estranha no corpo dele, quem sabe? O pé para trás. Isso mesmo, obrigada, Sayuri, pezinho para trás. E o que a gente pode aprender com ele? Olha que interessante. Imaginem ele com o pé para trás, correndo para frente. Quando ele corre para frente, as pegadas que ficam no chão dá a impressão de que Fica para trás, como se ele estivesse andando para trás, mas na verdade ele tá andando para frente. Quando ele tá andando para trás, parece que ele tá andando para frente. É isso. E com esse defeitinho que ele tem, ele consegue... Respeita as diferenças? Além de respeitar as diferenças, Cadu, que a gente falou logo no começo com o Saci Pererê, é mais do que isso. É a gente aceitar as nossas diferenças. De repente, tem alguma coisa em você que você não gosta muito e que pode se tornar a sua maior virtude, a sua maior qualidade. Por exemplo, o Curupira, ele poderia ser revoltado por ter os pés para trás, as pernas para trás. Mas ele percebeu que enquanto ele tem as pernas para trás, isso pode ajudar ele a viver melhor, fugindo, enganando os caçadores e podendo cuidar melhor da selva. Pode falar, Sayuri. Ele tem quase a mesma função que a Caipora, né? Isso mesmo, eu costumo dizer que é o macho e a fêmea. A Caipora, a menina que cuida da floresta, dos animais, e o Curupira, o menino que cuida da floresta, da natureza. Próximo personagem, vai dar tempo, quarto ano. Quem sabe a história dessa daí, levanta a mão. Manuzinha, fala então, Emanuela. É a mula sem Gostei cabeça. dessa imagem real dela. Uma mulher. Acho que eu esqueci, mas era alguma coisa que uma mulher. Eu aproximei para ver. É isso mesmo. Luiz, quer continuar a história? Sabe contar a história da mula sem cabeça? Fala aí pra gente.
Não ouvi, Luiz. Da onde parou? Só para me saber. Mula sem cabeça. Tá. Então, a história da mula sem cabeça, rapidinho, é uma mulher que se apaixonou ou se casou, cada história, né? A história vai se mudando ao longo do tempo. Ela se apaixonou por um padre. E padres, na religião dos padres, não podem se casar. Então, é como se ela recebesse um castigo, um feitiço, porque ela se apaixonou, ela queria casar com o padre. E esse feitiço tornou ela uma mula sem cabeça, com tocha de fogo no lugar da cabeça. E ela, muito forte, ela corre por 7 terrenos diferentes durante a noite, e o relincho dela é tão alto, mas quando ela relincha, sai o som de gemido de mulher, porque afinal ela é uma mulher. O que nós podemos aprender com a história da mula sem cabeça, com a lenda? 2 coisas importantes. A primeira, que nós não devemos julgar. Julgar é falar dos outros. A gente não deve julgar uma mulher porque ela se apaixonou por alguém que não poderia. Ou a gente não pode Não, julgar. não conseguindo te ouvir. Oi, Cadu. Tá me ouvindo? Vou escrever no chat. Tá, mas eu tô te ouvindo normal. Se você quiser falar. Tá, vou continuar aqui. Então a gente não tem que falar mal das pessoas. Ai, nossa, ela é mais velha e se apaixonou por um mais novo. Ai, olha, ela é mais nova e se apaixonou pelo mais velho. A gente não tem que julgar as pessoas, a gente não tem que condenar as pessoas. Pode falar, Sayuri. Acho que essa história que eu vou falar não é muito conhecida. Eu não lembro direito a história, mas se você sabe, é tipo do Solonguinho, sabe? Não é sobre uma pessoa que quando você pede para ela para ajudar a encontrar suas coisas. Sim. Então, é mais ou menos isso. A história é sobre um menino que acaba perdendo o cavalo de uma pessoa lá, muito importante, que o cavalo era muito importante para essa pessoa. E daí, ele, como castigo, ele vai dormir fora do, acho que é tipo um celeiro. Tá, essa é a história de quem? Do São Longuinho? Não, Eu acho que é de uma lenda. Ah, uma lenda. Pode falar, Do João. pastoreiro, acho que é isso. eu isso acho mesmo. que essa que tá falando, essa lenda, é do Neguinho do Pastoreio. Muito bem. E só para a gente terminar a mula sem cabeça, vocês sabiam que o feitiço da mula acaba quando alguém com muita coragem coloca a mão dentro dessa tocha de fogo e arranca uma ferradura, um freio, na verdade, de cavalo. O freio é aquele que fica na boca. E quando essa pessoa arranca esse freio ali de dentro, o feitiço acaba e ela volta a ser mulher. Pode falar. Queima a mão? Não sei, né? Ninguém pôs a mão para contar pra gente, mas a lenda diz isso. Quem vai ter coragem? Né? Tirando que a pessoa pode se queimar, deixa eu ver aqui se eu consigo ler o Cadu. Cadu, você tá me ouvindo? Acho que travou agora. É a internet mesmo do Cadu. Então, o que mais nós precisamos em relação a aprender com a mula sem cabeça? Que nós temos que ter muita coragem para ajudar o nosso colega. Nós precisamos ter coragem para ajudar as pessoas. Nesse caso, deixa eu ver aqui, não consigo ouvir vocês, tem pouca internet. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Cadu, agora destravou, estava travado, na verdade. Pode falar. Cadu, quer falar? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Só escrever aqui. Ó o cachorrinho do Cadu. Bom, então a mula sem cabeça também nos ensina. Isso, estou te ouvindo. A mula sem cabeça nos ensina a ter coragem de ajudar o próximo. Às vezes a gente tem vergonha de ajudar as pessoas. Às vezes a gente tem medo de ajudar as pessoas. Ah, ele caiu lá. Sabe por quê? Todo mundo rindo da cara dele, eu vou lá também ajudar ele? Vá sim. Tenha coragem de ajudar o próximo. Cadu tá me ouvindo? Quer falar? Não, Cadu tá apaixonado lá no fundinho dele.
Gente, ó, eu vou encerrando por aqui. cor-de-rosa. Eu vou, porque o nosso horário já deu, vocês precisam fazer um intervalo. Mas a Pro colocou outras lendas, como do boto cor-de-rosa, que ele é um boto que existe de verdade lá nos rios na Amazonas, no Rio Amazonas. E a lenda diz que ele se transformava num homem muito charmoso, muito bonito, saía, paquerava, deixava as mulheres tão apaixonadas, e quando elas gostariam de namorar com ele, ele pulava fora, corria para dentro do rio e voltava a ser um boto cor-de-rosa. Então fica aí a lição de que as aparências enganam, hein? Às vezes a gente acha que é uma pessoa muito bonitinha, muito legal, só porque ela é limpinha, arrumadinha, e às vezes ela não é tão legal assim. Do mesmo jeito que às vezes a gente acha que uma pessoa mais desarrumada, ou muito alta, ou muito gorda, ou muito baixa, a gente acha que é muito chata, e aí as aparências enganam a gente, porque por dentro é uma pessoa maravilhosa. E ainda vem, ó, a história da Yara, a sereia que trazia os pescadores, os navegantes para dentro do mar atrás dela, porque eles se encantavam pela beleza dela e pelo canto dela, mas aí eles eram pessoas, seres humanos, homens. Quando eles percebiam, eles estavam debaixo da água, já sem ar, com falta de ar, e acabavam morrendo embaixo da água. Então, cuidado com os estranhos, cuidado em quem vocês não conhecem, não sigam, não recebam as coisas de estranhos, e não sejam Maria vai com as outras. Ah, mas minha mãe falou que eu não posso ir naquele caminho. Ah, mas todo mundo está indo. Minha mãe não sabe de nada. Então, cuidado. Se está todo mundo indo, mas você sente no seu coração que não tem que ir, não seja Maria vai com as outras. Ou seja, não sai indo atrás só porque está todo mundo indo. Se todo mundo pular da ponte, então você vai pular da ponte porque está todo mundo pulando? Se todo mundo comer cocô, você vai comer cocô porque está todo mundo comendo? Né? Então, nós temos que obedecer o que nos foi ensinado, principalmente pelos nossos pais. E o lobisomem? O lobisomem é muito famoso, né? O lobisomem tem várias histórias, que ele foi o 8º filho, vieram 7 mulheres e o 8º veio ele, que era um menino. E aí, nas noites de lua cheia, ele se transformava num lobo. Outras histórias dizem que ele era um homem que foi atacado por um lobo, então se transformou num lobisomem. E aqui, ó, é um personagem que anda lá na praia, no Rio Grande do Norte, vestido de lobisomem, e as crianças tiram foto com ele e tal, na praia do Rio Grande do Norte, bem longe daqui. Mas o que a gente pode aprender com a lenda do lobisomem? Que a gente tem que respeitar os sentimentos das pessoas. Que apesar dele ser um lobo por fora, ele é um ser humano por dentro. Apesar de repente, a gente ver uma pessoa muito brava, muito irritada por fora, no fundo, é uma pessoa com medos, com angústias, com decepções por dentro. Então, nós temos que respeitar os sentimentos das pessoas. E aqui, a história da Vitória Régia, também uma índia, que era apaixonada pela lua. E quando ela viu uma vez, uma noite, esperando a lua vir tocar no rosto dela, ela viu a lua, o reflexo da imagem da lua na água do rio. E ela foi tentar beijar a lua Essa eu na sei. água. Ah, Sofia. E essa história? Daí ela vê o reflexo da lua e quer dar um beijo na lua. E ela acaba se afogando. Quando uma planta muito estranha, que é a Vitória Régia, levanta ela para cima. Ela se afoga, né? Tem uma parte que diz que a Levanta ela planta pra subiu cima. ela, tem uma outra parte da história que diz que ela morreu e aí a lua a transformou nessa planta chamada Vitória Régia, que tem uma flor branca à noite e fica rosa durante o dia. Então, qual a lição que a gente pode aprender? Qual o valor? Seja responsável. Seja responsável. Né? Não vai vendo a lua e querendo, mas eu quero muito isso, eu vou. E morre afogado, né? 4º ano, então é isso. Foi um prazer muito grande, gratidão por estar aqui com vocês, ouvir vocês. Vocês são uma sala que participam demais, eu amo estar com vocês. E agora eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone para a gente se despedir, vocês correrem tomar uma aguinha no banheiro, porque a próxima aula já vai começar aí no grupo do WhatsApp, certo? Alô, tchau, até 2020. Tchau, Pro. Tchau, Luiz. Tchau, Até a Sayuri. próxima. Tchau, Letícia. Tchau, Cadu. Tchau, Emanu. Tchau, João. 1, 2, 3 e fui.